Sejam bem-vindos ao canal Pro Veritate. Você está na playlist dos vídeos da obra da mística italiana Maria Valtorta, que relata toda a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, revelados a ela na década de 1940. Assista a esta sequência de vídeos desde o início, e receba você também as graças de conhecer melhor a vida de Jesus. Preparativos para a Festa das Luzes. Uma prostituta enviada para tentar Jesus, que deixa Nob. A aproximação das solenidades sempre tem o poder de exaltar os homens, como se a festividade anulasse o que os entristece e cansa. À primeira aproximação de uma festa, todos são afetados por uma espécie de animação, de uma leve exaltação, como se a aproximação fosse como o bater do tambor dos selvagens em suas festas idólatras ou em seus empreendimentos bélicos. Também os apóstolos, na iminência da festa das luzes, estão nesse estado de leveza, falantes e alegres como são. Eles começam a fazer planos, a lembrar festividades passadas, e na véspera da festa, a pequena casa parece estar preparada para receber uma noiva. Tamanha a mudança nos utensílios de cobre, agora tão brilhantes, nas lâmpadas tão brilhantes quanto o sol, com os ramos verdes decorando as paredes brancas, enquanto o cheiro de pão e bolos se espalha no ar, já perfumado com os ramos frescos. Jesus os deixa fazer o que desejam. Ele parece tão distante de todos. Ele está muito pensativo e triste. Ele responde àqueles que lhe fazem perguntas com a intenção de serem elogiados pelo que fizeram. Mas mesmo que Jesus responda a tais perguntas que implicam um fio de louvor, sua mente está ausente, como se pode facilmente ver. A noite cai, após as últimas saudações dos cidadãos que antes de irem para casa passam pela cozinha para dar boa noite ao mestre, o silêncio reina em Nob. É hora do jantar, é hora de dormir para crianças e idosos, para aqueles que estão debilitados por doença ou idade. Deve ser costume dar presente na festa das luzes, porque assim que o velho João se retira para seu quartinho, perto da cozinha, vejo Elisa e os apóstolos ocupados, o primeiro terminando uma vestimenta, o segundo completando itens úteis, esculpidos em madeira, e uma tenda de rede, feita com pequenas cordas tingidas de vermelho, verde, amarelo e índigo, um trabalho especial de pescadores. Tomé, Mateus, Bartolomeu e o Zelote estão olhando para eles. Aqui está, terminei, diz Elisa, levantando-se e sacudindo os fios soltos da vestimenta. Eu também terminei. Esta madeira era boa, macia para esculpir, mas forte ao mesmo tempo, diz Judas Tadeu, colocando uma pequena caixa de madeira para ser usada para sal ou especiarias na mesa escura. A minha, em vez disso, ainda não está terminada. Há um veio duro aqui, difícil de esculpir. Talvez eu não consiga terminar o trabalho, e lamento muito. A beleza estava nos veios escuros da madeira clara. Olha, Jesus, não parecem cristas de montanhas pintadas na madeira? Diz Tiago de Alfeu, mostrando uma espécie de vaso, não sei para que uso se destina, de um formato realmente bonito, com uma tampa em forma de cúpula e graciosamente nervurado no bojo e na tampa. É apenas a madeira da tampa perto do botão que resiste teimosamente. Insista e verá que é possível. Deixe sua ferramenta em brasa, ela penetrará na fibra e então você conseguirá.
quando a primeira camada estiver quebrada. Responde Jesus, que estava observando. Mas o fogo não a estragará? Pergunta Mateus. Não, se for usado com habilidade. De qualquer forma, ou isso, ou terá que ser jogada fora. Tiago faz uma sovela afiada em brasa e pressiona sua ponta vermelha contra a parte teimosa. Há um cheiro de madeira queimada. Basta, esculpa agora e terás sucesso, diz Jesus. E ajuda o primo a segurar a tampa firmemente como um torno. A lâmina escorrega 2 vezes e roça os dedos de Jesus. Retira tua mão, irmão, eu não gostaria de te fazer mal, diz Tiago de Alfeu. Mas Jesus continua segurando o vaso. Na terceira vez, a faca afiada faz o polegar de Jesus sangrar. Aí estás, vês? Tu te machucaste, deixa-me ver. Não é nada, 2 gotas de sangue, responde Jesus, sacudindo o dedo para deixar o sangue cair. Devias secar a tampa, está manchada, acrescenta. Não, deixa, é preciosa assim. Limpa o teu dedo aqui, mestre, aqui no meu véu. O teu sangue é sangue abençoado, diz Elisa, envolvendo a mão no seu véu de linho. A tampa, a causa de tantos problemas, está conquistada. A escultura está concluída. Ela queria fazer mal primeiro, ironiza o Zelote. Sim, depois foi persuadida, madeira teimosa, diz Tomé. Com ferro, fogo e dor. Parece uma daquelas frases tão caras aos romanos, afirma o Zelote. Lembra-me, não sei porquê, os profetas, em certas partes, também somos madeira teimosa. E será preciso ferro, fogo e dor para nos tornarmos bons? Pergunta Bartolomeu. Será preciso mesmo, e também não será suficiente. Estou a trabalhar com ferro e com a minha dor, mas nem todos os corações conseguem imitar aquele pedaço de madeira. Silêncio, há alguém lá fora. Ouve-se o arrastar de pés. Eles escutam, nenhum ruído é ouvido. Talvez tenha sido vento, mestre, há folhas secas na horta. Não, foram passos. Um animal noturno, não consigo ouvir nada. Nem eu, nem eu. Jesus está a ouvir, parece ouvir. Ele então ergue os olhos e encara Judas de Queriote, que também ouve com muita atenção, mais do que qualquer outra pessoa. Ele o encara com tanta intensidade que Judas pergunta: Por que estás me olhando assim, mestre? Mas não há resposta, pois alguém bate à porta. Dos 14 rostos iluminados pela lâmpada, apenas o de Jesus permanece como estava. Os outros mudam de cor. Abre a porta, Judas de Queriote. Não, eu não vou abrir. Podem ser pessoas más que vieram deliberadamente à noite, que eu não possa te fazer mal. Simão de Jonas, abra, por favor. Menos do que nunca, pelo contrário, vou empurrar a mesa contra a porta, diz Pedro, e estás prestes a fazê-lo. Abre, João, e não tenhas medo. Oh, se realmente queres deixar as pessoas entrarem, vou entrar no quarto do velho. Não quero ver nada, diz o Iscariotes, percorrendo com 4 passadas a distância entre ele e a porta do quarto do ancião, na qual desaparece. João, de pé perto da porta, com a mão já na chave, lança um olhar assustado para Jesus e murmura: Senhor, abra e não tenha medo. Claro, afinal somos 13 homens fortes, não pode ser um exército, com 4 golpes e alguns gritos. Elisa, grite se necessário. Nós os colocaremos em fuga. Não estamos no deserto, diz Tiago de Zebedeu, e tira o manto e arregaça as mangas da túnica ou colete, pronto para a ação. Pedro o imita. João, ainda hesitante, abre a porta, olha para fora, não vê nada. Grita: Quem está incomodando? Uma mulher responde com voz abafada e sofrida: Uma mulher, eu quero o mestre. Não é hora de ir à casa dos outros se estás doente. Por que andas por aí a esta hora? Se és leprosa, por que te atreves a entrar numa aldeia? Se estás triste, volta amanhã. Vai e cuida da tua vida, diz Pedro, que está atrás de João.
Oh, por piedade, estou sozinha no caminho, tenho frio e fome, sou uma pobre coitada. Chamai o Mestre por mim, ele é misericordioso. Os apóstolos olham para Jesus, perplexos. Jesus está muito sério e silencioso. Eles fecham a porta. O que faremos, mestre? Vamos dar-lhe ao menos um pouco de pão? Não há lugar para ela. Ir à casa dos outros com uma mulher desconhecida? Pergunta Filipe. Espere, eu vou ver, diz Bartolomeu, e pega na lâmpada para ver. Não precisas ir, a mulher não tem frio nem fome, e sabe muito bem para onde ir. Ela não tem medo da noite, mas é uma pobre coitada, embora não seja doente nem leprosa. É uma prostituta e veio para me tentar. Digo-vos isso para que saibas que eu sei, para que vos convençam de que eu sei. E também vos digo que ela não veio por capricho próprio, mas veio porque é paga para vir. Jesus falou em voz alta, de modo que pudesse ser ouvido na sala ao lado, onde Judas está. E quem faria isso e por quê? Diz os cariotes aparecendo novamente na cozinha. Certamente não os fariseus, nem os escribas, nem os sacerdotes, se ela for uma prostituta. Nem creio que os herodianos sejam tão ressentidos a ponto de se darem ao trabalho de... Eu mesmo não sei por quê. Vou dizer-te, Judas, por quê? Para poder dizer que sou um pecador, alguém que tem relações com pecadores públicos. E você sabe tão bem quanto eu que é assim. E também lhe digo que não a amaldiçoo nem aqueles que a enviaram. Eu ainda sou e sempre misericórdia. E vou até ela. Se você quiser vir comigo, venha. Eu vou até ela porque ela realmente é uma pobre coitada. Quando ela diz que é, pensa que está mentindo, porque é jovem, bonita e bem paga. É saudável e está satisfeita com a sua vida de má fama. Mas ela é miserável. É a única verdade entre todas as suas mentiras. Vá à minha frente e esteja presente em nossa conversa. Não, eu não quero estar presente, porque eu deveria, para dar testemunho àqueles que lhe perguntarem. E quem você acha que vai me perguntar? Não há nenhuma pergunta a ser feita entre nós e os outros. Eu não consigo ver ninguém. Seja obediente, vá em frente. Não, eu não quero obedecer-te, e tu não podes obrigar-me a aproximar-me de uma prostituta. Ei, o que és, o sumo sacerdote? Eu irei, mestre, e sem medo de ser infectado, diz Pedro. Não, eu irei sozinho. Abra a porta. Jesus sai para a horta, na noite escura e sem lua. Não é possível ver nada. A porta da cozinha é aberta novamente e Pedro sai com uma lâmpada. Pegue ao menos isto, mestre, se realmente não me queres, diz ele em voz alta, e então em voz baixa. Lembre-se de que estamos atrás da porta. Em caso de necessidade, chame. Sim, vá, e não briguem entre si. Jesus pega a lâmpada e a levanta para ver. Atrás do grande tronco da nogueira há uma figura humana. Jesus dá 2 passos em sua direção, dizendo: Segue-me. E vai sentar-se no banco de pedra colocado em frente à casa, no lado leste. A mulher se aproxima, coberta com um véu e curvada. Jesus coloca a lâmpada sobre a pedra, perto de si. Fala. Sua ordem é tão austera e tão severa, e ele é tão divino, que a mulher, em vez de se aproximar e falar, recua e se curva ainda mais, permanecendo em silêncio. Fala, eu te digo, tu me querias? Eu vim, fala, diz ele com um tom de bondade na voz. Silêncio. Então eu falarei. Eu te pergunto, por que me odeias tanto a ponto de servir àqueles que querem a minha ruína e a desejam de todas as maneiras e buscam todas as causas possíveis para ela? Diz-me. Que mal te fiz, ó mulher miserável? Que mal recebeste do homem que nem sequer te ridicularizou em seu coração pela vida infame que levas? O quê? Foste corrompida pelo homem que nem sequer em seu coração te desejou, a ponto de odiá-lo mais do que odeias aqueles que te prostituíram e te desprezam cada vez que vêm a ti? Responde-me. O que Jesus de Nazaré fez a você, Jesus, o Filho do Homem, a quem você mal conhece de vista,
Tendo-o encontrado na rua da cidade, Jesus que não conhece seu rosto e não se importa com seus favores, e busca apenas a imagem imunda e desfigurada de sua alma para conhecê-la e curá-la? Então fale, você não sabe quem eu sou? Sim, você me conhece em parte. Não, você conhece até duas partes. Você sabe que eu sou jovem e que você gosta da minha pessoa. Seu animalismo desenfreado lhe disse isso, e sua língua de mulher bêbada contou àqueles que receberam a confissão de sua sensualidade e a transformaram em uma arma para me ferir. Você sabe que eu sou Jesus de Nazaré, o Cristo. Quem eu sou lhe foi dito por aqueles que, explorando sua sensualidade, lhe pagaram para vir aqui para me tentar. Disseram-te, ele diz que é o Cristo. As multidões dizem que ele é o Santo, o Messias. Ele não passa de um impostor. Precisamos da prova de que ele é um homem miserável. Dá-nos essa prova e nós te cobriremos de ouro. E como tu, com o resto de justiça, a última partícula do tesouro de justiça que Deus havia colocado em teu corpo, com a tua alma, e que tu destruíste e dispersaste, não quiseste me ferir, pois me amaste à tua maneira, disseram-te, não lhe faremos mal algum, pelo contrário, entregaremos o homem a ti, dando-te os meios para que o deixes viver como um rei ao teu lado. Basta-nos sermos capazes de dizer a nós mesmos, para estarmos em paz com as nossas próprias consciências, que ele é simplesmente um homem, uma prova de que estamos certos em não acreditar que ele seja o Messias. Foi isso que te disseram. E tu vieste, mas se eu cedesse à tua sedução, o inferno estaria sobre mim. Eles estão prontos para me cobrir de imundície e me capturar. E você é um instrumento deles para fazer isso. Você pode ver que não estou lhe fazendo perguntas. Estou falando porque sei, sem precisar perguntar. Mas se você sabe essas duas coisas, não sabe a terceira. Você não sabe quem eu sou, além de ser um homem e Jesus. Você vê o homem. Outras pessoas lhe dizem, ele é o Nazareno. Mas eu lhe digo quem eu sou. Eu sou o Redentor. Para redimir é preciso estar sem pecado. Veja como eu pisoteei minha possível sensualidade como homem. Como estou fazendo com esta lagarta repugnante, que na escuridão se movia de um monte de terra para outro por sua sensualidade lasciva. Foi assim que eu sempre a pisei. É assim que eu a pisoteio até agora. E da mesma forma estou disposto a arrancar sua doença de você e pisar nela, libertando-a dela para torná-la santa e saudável. Porque eu sou o Redentor. Somente isso. Eu assumi o corpo do homem para salvá-lo, para destruir o pecado, não para pecar. Eu o tomei para remover seus pecados, não para pecar com você. Eu o tomei para amar você, mas com o amor que dá sua vida, seu sangue, sua palavra, tudo, para levá-la ao céu, à justiça, não para amá-la como um bruto, e nem mesmo como um homem, porque eu sou mais do que um homem. Você sabe exatamente quem eu sou? Você não sabe. Você nem sabia o significado do que estava prestes a realizar. E eu te perdoo por isso, sem que você pedisse. Você agora sabia. Mas sua prostituição, como você pôde viver nesse estado? Você não era assim. Você era boa. Oh, pobre miserável. Você não se lembra da sua infância? Você não se lembra dos beijos de sua mãe, de suas palavras e das horas de orações? Das palavras de sabedoria que você ouviu seu pai explicar à noite e do líder da sinagoga aos sábados? Quem a tornou estúpida e quem a embriagou? Você não se lembra? Você não se arrepende? Diga-me, você é realmente feliz? Não respondes? Em vez disso, falo por ti e digo, não és feliz. Ao acordar, encontras a tua vergonha no teu travesseiro, dando-te a primeira volta diária de tortura. E a voz da tua consciência uiva, a sua reprovação, enquanto te adornas e perfumas para pareceres agradáveis. E sentes um aroma infame nas essências mais finas, e um gosto nauseante em pratos raros. E as tuas joias são pesadas como uma corrente, e enquanto ries e seduzes, algo geme dentro de ti, e embebedas-te para superar o tédio e a náusea da tua vida.
e odeias aqueles que dizem amar por lucro, e amaldiçoas-te a ti mesma. E o teu sono é pesado de pesadelos, e o pensamento de sua mãe é uma espada em seu coração, e a maldição de seu pai não lhe dá paz. E depois, aos insultos daqueles que a encontram, a crueldade daqueles que a usam, sempre impiedosamente. Você é uma mercadoria, você se vendeu, usa-se dos bens comprados como se quer, rasga-se, consome-se, pisa-se e cospe-se neles. É direito do comprador. Você não pode se rebelar. E essa situação a faz feliz? Não. Você está em desespero. Você está acorrentada. Você é torturada. Na terra você é um trapo sujo que qualquer um pode pisar. Se, em alguns momentos de dor, você busca conforto elevando seu espírito a Deus, você sente a ira de Deus sobre você, uma prostituta. E esse céu está mais fechado para você do que estava para Adão. Se você não está bem, você teme a morte porque sabe qual é o seu destino. O abismo é para você, ó mulher miserável. E isso não foi suficiente, a cadeia do teu pecado. Gostarias de acrescentar também a de seres a ruína do Filho do Homem? Daquele que te ama? Do único que te ama? Porque ele se vestiu de carne também pela tua alma. Eu poderia salvar-te se quisesses. O abismo da santidade misericordiosa curva-se sobre o abismo da tua abjeção e aguarda o teu desejo de ser salva para te tirar do abismo da tua imundície. Em teu coração pensas que é impossível que Deus te perdoe. Baseias esse teu pensamento na comparação com o mundo, que não te perdoa por seres uma prostituta. Mas Deus não é o mundo. Deus é bondade, Deus é perdão, Deus é amor. Vieste a mim, paga para me prejudicar. Digo-te solenemente que o Criador, para salvar uma das suas criaturas, pode transformar em bem até o que é mal. E se quiseres, a tua vinda a mim será transformada em bem. Não te envergonhes do teu Salvador. Não te envergonhes de lhe mostrar o teu coração nu. Mesmo que você queira esconder, ele vê e chora por isso. Ele chora, ele ama. Não tenha vergonha de se arrepender. Seja tão ousada no arrependimento quanto você foi no pecado. Você não é a primeira prostituta a chorar aos meus pés e a ser conduzida à justiça por mim. Eu nunca rejeitei ninguém, não importa quão culpada a pessoa fosse. Sempre tentei atrair pecadores para mim e salvá-los. É a minha missão. Não me horrorizo com o estado de um coração. Conheço Satanás e suas ações. Conheço os homens e suas fraquezas. Conheço a condição da mulher que paga, e com justiça, as consequências do pecado de Eva, mais severamente do que o homem. Portanto, sei julgar e ter compaixão. E eu te digo que sou mais severo com aqueles que fazem as mulheres caírem do que com as mulheres que caíram. No seu caso, ó mulher infeliz, sou mais severo com aqueles que a enviaram do que com você que veio, sem saber exatamente a que se estava prestando. Eu preferiria que você viesse impelida pelo desejo de redenção, como outras irmãs suas, mas se você escolher a vontade de Deus e fizer de uma má ação a pedra angular de sua nova vida, eu lhe falarei a palavra da paz. Jesus, que era severo no início, se tornou cada vez mais gentil, permanecendo ainda tão divino, a ponto de excluir toda fraqueza de sentidos e também todo possível erro de avaliação de sua bondade. Agora está em silêncio, olhando para a mulher, que estivera de pé o tempo todo, curvando-se cada vez mais, a cerca de 2 metros dele, e que no meio de sua fala levou as mãos ao rosto, pressionando o véu contra ele, 2 belas mãos destacadas contra o manto escuro, e todas adornadas com anéis. Pulseiras estão nos pulsos dos braços nus até os cotovelos. Eu não saberia dizer se ela está chorando ou não. Se estiver, está chorando silenciosamente, porque não consigo ouvir nenhum soluço, nem ver nenhum movimento. Ela está tão imóvel em suas roupas escuras que parece uma estátua. Então, de repente, ela cai de joelhos e se enrola no chão. E então realmente chora sem qualquer relutância em demonstrar. Então, deitada no chão, desanimada, ela começa a falar.
É verdade, tu és realmente um profeta, tudo é verdade. Pagaram-me por isto, mas disseram-me que era uma aposta. Ter-te-iam encontrado em minha casa, mas também perto de ti. Mulher, só ouvirei a história dos teus pecados, diz Jesus interrompendo-a. É verdade, não tenho o direito de acusar ninguém, porque sou um monte de esterco. Tudo é verdade, não sou feliz, não desfruto de riquezas, banquetes, casos amorosos. Enrubeiço quando penso na minha mãe. Tenho medo de Deus e da morte. Odeio os homens que me pagam. Tudo o que disseste é verdade. Mas não me afaste, Senhor. Ninguém, depois da minha mãe, jamais falou comigo como tu falaste. Não, tu falaste comigo com ainda mais bondade do que a minha mãe, que nos últimos dias foi dura comigo por causa do meu comportamento. Fugi para Jerusalém para não a ouvir mais. Mas tu, e no entanto, a tua bondade é como neve no fogo que me devora. O meu fogo está a apagar-se. É um fogo diferente. Estava escaldante, mas não emitia luz nem calor. Eu estava fria como gelo e em trevas. Oh, quanto sofri por minha própria vontade! Quanta dor inútil e amaldiçoada causei a mim mesma! Senhor, através da porta entreaberta, eu te disse que era uma mulher infeliz e que tivesses misericórdia de mim. Eram as mentiras que me ensinaram a contar-te para te atrair para a armadilha. Disseram-me que depois a minha beleza faria o resto. Minha beleza, minhas roupas. A mulher se levanta. Agora que está de pé, posso ver que ela é alta. Ela arranca o véu e o manto e aparece em sua verdadeira beleza de uma mulher de cabelos castanhos e tez muito branca. Seus olhos arregalados de bistre são grandes e belos e têm o olhar de uma inocência maravilhada, o que é estranho de se encontrar neste tipo de mulher. Talvez já tenham sido lavados por suas lágrimas. A mulher rasga e pisa no tecido do seu manto, rasga o véu, arranca as fivelas preciosas de ambos e atira-as ao chão. Tira os anéis e as pulseiras, atira fora os adornos da cabeça, agarra os seus cachos encaracolados cheios de fechos brilhantes e lágrimas e despenteia-os para destruir a sua beleza artificial numa fúria de sacrifício que chega a ser assustadora. O seu colar, esticado violentamente, desfaz-se e cai no chão, e o seu pé calçado em sandálias ornamentadas pisa nas pedras preciosas, esmagando-as. O seu cinto precioso e um fecho que lhe prendia o vestido ao peito com estilo artístico têm o mesmo destino. E tudo isso acontece enquanto, em voz baixa e ofegante, ela repete: fora, malditas coisas, fora, tu e quem me deu, fora minha beleza, fora os meus cabelos, fora a minha tez branca como jasmim. Com um movimento rápido, ela agarra uma pedra afiada que vê no chão e bate no rosto e até na boca, até sangrarem e se arranhar com as unhas pintadas. O sangue escorre em gotas de suas feridas, suas feições ficam inchadas pelos golpes. Até que sua fúria se acalma e, ofegante, exausta, desfigurada, desleixada, com as roupas rasgadas e manchadas de sangue e terra, ela se joga no chão aos pés de Jesus gemendo. E agora podes perdoar-me se vires o meu coração, porque não há nada do meu passado, nada de tu venceste, Senhor, contra os teus inimigos e contra a minha carne. Perdoa os meus pecados. Eu já te tinha perdoado quando vim ao teu encontro. Levanta-te e não peques mais. Diz-me o que devo fazer para que eu o faça. Afasta-te dos lugares dos teus pecados, daqueles que te conhecem. Tua mãe, ó meu Senhor, ela não me receberá mais. Ela me odeia como meu pai morreu por minha causa, me amaldiçoando. Se Deus que é Deus te recebe, e Ele te recebe porque é Pai, tua mãe não pode te receber, pois te deu à luz e é mulher como tu? Vai até ela com toda a humildade. Chora a seus pés como choras aos meus. Faze uma confissão completa a ela, como fizeste a mim. Conta-lhe os teus sofrimentos, implora a sua misericórdia. Tua mãe espera por este momento há anos. Ela está esperando por isso?
para que ela morra em paz. Suporta as suas palavras de amorosa reprovação, assim como suportaste as minhas. Eu era um estranho para ti, e ainda assim tu me ouviste. Ela é tua mãe, portanto, é duplamente teu dever ouvi-la respeitosamente. Tu és o Messias, és mais do que minha mãe. Agora dizes isso, mas quando vieste tentar-me, não sabias que eu era o Messias, e ainda assim ouviste as minhas palavras. Tu eras tão diferente dos homens, Tu és santo, ó Jesus de Nazaré. Tua mãe é santa como mãe e como criatura. Através das suas orações encontraste misericórdia diante de Deus. Uma mãe é sempre santa, e Deus quer que ela seja honrada. Eu a desonrei, toda a aldeia sabe disso. Esta é outra razão pela qual deves ir ter com ela e dizer: Mãe, perdoa-me. E é mais um motivo para consagrar sua vida a ela, para retribuir as dores que sofreu por sua causa. Eu farei isso, mas, Senhor, não me mandes de volta para Jerusalém. Eles estão me esperando e não sei se serei capaz de resistir às suas ameaças. Deixa-me ficar aqui até o amanhecer e então... Espere um momento. Jesus se levanta, vai até a porta da cozinha, bate e a porta é aberta. Ele diz: Elisa, saia. Elisa obedece. Jesus a leva até a mulher, que ao ver outra mulher, também idosa, vir em sua direção, faz um gesto como se estivesse envergonhada, e tenta cobrir o rosto e o vestido indecente com o que resta de seu manto e véu rasgados. Escute, Elisa, vou sair desta casa imediatamente. Você dirá aos meus discípulos que se juntem a mim no portão de Herodes ao amanhecer. Todos eles, exceto Judas, que deve vir comigo. Levarás esta mulher para dormir contigo. Podes ficar na minha cama, porque não voltarei a Nob por muito tempo. Amanhã, quando João se levantar, tu e ele levarão esta mulher para onde ela te disser. Darás a ela um vestido comum e uma das tuas capas, e a ajudarás em tudo. Está bem, Senhor, farei o que quiseres. Sinto muito por João. Eu também sinto muito, eu queria fazê-lo feliz, mas o ódio dos homens impede o Filho do Homem de conceder uma hora de alegria a um homem justo. E depois, Senhor, depois podes voltar para Betsur e esperar. Adeus, Elisa, que a minha bênção e a minha paz estejam com você. Adeus, mulher, confio-te a uma mãe e a um homem justo. Mas se pensas que precisas voltar para buscar o que te pertence, não quero ter nada do passado. Minha querida mulher, não pode deixar tudo abandonado. Não tens criados nem parentes? Pergunta Elisa. Tenho apenas uma criada e terás de a dispensar, Peço-te que o faças quando voltares. Ajuda-me a recuperar completamente, mulher. Há verdadeira angústia na sua voz. Sim, minha filha, farei isso, não te preocupes, cuidaremos de tudo amanhã. Agora sobe comigo. E Elisa pega-lhe pela mão e conduz-a para cima, para um dos 2 quartinhos. Então desce rapidamente e diz: Acho que seria bom que todos te vissem sem ela, Senhor. Nem deveriam saber onde ela está. Estas joias. Ela se abaixa para pegar anéis, pulseiras, fivelas, grampos de cabelo, cinto e o máximo de contas do colar quebrado que puder. O que faremos com isto? Pergunta. Venham comigo. Vocês têm razão, é melhor que eles me vejam. Eles vão para a cozinha, todos olham para Jesus com curiosidade. O velho também se levantou, talvez despertado por uma discussão. Elisa, dê essas preciosidades a Tomé, e amanhã, Tomé, você as venderá a algum ourives. Serão úteis para os pobres, sim, são joias de uma mulher, daquela mulher. E esta é a resposta para aqueles que pensam que a carne humana pode tentar o Filho do Homem e desviá-lo de sua missão. E também é um conselho para aqueles que me odeiam, que todo subterfúgio para encontrar defeitos pelos quais me acusar é inútil. João, Elisa lhe dirá o que você deve fazer. Eu vos abençoo. Estais a deixar-me, Senhor? O velho está aflito. Preciso. Adeus, a paz esteja convosco. Ele se dirige aos apóstolos. Ide descansar.
Todos, exceto Judas, que virá comigo. Onde é noite? Objeta Judas. Para rezar, não vos fará mal. Ou tendes medo do ar da noite, se o respirardes comigo? Judas abaixa a cabeça, pegando seu manto com uma má vontade, enquanto Jesus pega o seu. Amanhã, ao amanhecer, no portão de Herodes, iremos ao templo e... Não! O não é unânime. O de Judas é o mais alto. Iremos ao templo. Não disseste que os convencestes a deixar-me em paz? É verdade. Então iremos ao templo. Venham. E ele parte para sair. E este é o fim do banquete que tínhamos preparado, diz Pedro com um suspiro. Você deveria dizer que terminou antes de começar, responde Tiago de Zebedeu. Jesus já está na soleira da porta aberta. Ele se vira e os abençoa, depois desaparece na noite. Na cozinha, todos ficaram mudos. Finalmente, Mateus pergunta a Elisa: Mas o que aconteceu afinal? Eu não sei, havia uma mulher que estava chorando, e ele me disse o que disse a você também. Quem ela era, de onde e por que veio, eu não sei. Bem, vamos. E todos vão embora, com exceção de Mateus e Bartolomeu, que dormem na casa. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.